Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Tem uma história do povo hebreu, né? Antigo povo hebreu, povo judeu, povo de Israel, que eu acho interessante. Conta-se que quando o povo estava saindo da escravidão do Egito, eles ficaram um pouquinho mais de 400 anos como escravos no Egito. E quando eles saíram da escravidão, passaram ali pelo Mar Vermelho e começaram a caminhar em direção a uma terra que Deus havia prometido, né? A terra prometida, né? Eles começaram a andar no meio de um deserto muito árido, muito seco. E em determinado momento, quando eles chegaram em um local chamado Refidim, algumas daquelas pessoas, né? Estima-se que saíram mais ou menos 600 mil homens do Egito, né? 600 mil hebreus saíram da escravidão do Egito, fora mulheres e crianças. Alguns historiadores dizem que o total de pessoas chegava a quase 2 milhões, né? Então era muita gente. E alguns começaram a reclamar quando eles chegaram em Refidim, começaram a reclamar com o seu líder, né? Moisés. Moisés, nós estamos com sede, aqui não tem água. Puxa vida, você tirou a gente do Egito para morrer nesse deserto, nós, nossos filhos, os nossos animais, a nossa criação, né? E Moisés ficou um tanto ansioso e ele vai consultar Deus. Ansioso é nas minhas palavras, tá? E ele vai consultar Deus e Deus fala para ele assim: Moisés, reúne todo o povo e eu quero que você chegue ali, tem uma rocha e eu quero que você pegue esse bordão, esse cajado que você está na mão e você bata na rocha, fira a rocha e dessa rocha vai sair água. Então Moisés reúne todo o povo e ali em uma obediência sensacional, ele reúne todos os anciãos, o povo, e ele bate na rocha e da rocha sai água. E ali toda aquela congregação, eles saciam a sua sede, dá água para os seus animais, enfim, a Moisés vê que aplacou-se ali as reclamações, né? E o povo continua o seu trajeto em direção à terra prometida. Passa-se um tempo, mais à frente, um outro lugar, no deserto de Zin, lá em Cádiz, acontece a mesma coisa. O povo se levanta contra Moisés, começa a reclamar, a murmurar, pedindo água, que eles estavam com sede, eles iam morrer naquele deserto, os animais iriam morrer de sede. E Moisés novamente chamarão e vai consultar Deus, já estressado. Senhor, olha só, esse povo só falta me apedrejar. E Deus fala para ele: Moisés, eu quero que você vai ali naquela rocha e agora eu quero que você fale com a rocha. Dê uma ordem à rocha e da rocha vai sair água. Então Moisés chama os anciãos novamente, chama o povo todo e chega diante da rocha e ele, assim, de uma forma até estressada, ele fala: chega para cá, rebeldes, porventura dessa rocha pode sair água? E ele bate na rocha, não acontece nada. E de repente ele bate na rocha de novo, ele bate por 2 vezes e da rocha jorra água. O povo bebe a água, sacia a sua sede, dá água ali para os animais e eles continuam. Aparentemente o problema estava resolvido como da primeira vez. Mas Deus chama Moisés e Arão e Deus fala para Moisés e para Arão: olha, vocês não me santificaram diante do povo. E por conta disso, vocês não vão liderar esse povo para entrar na terra prometida. O que nós entendemos ali é que Moisés, um dos ensinamentos, é claro, Moisés ele estava estressado, estava nervoso e talvez na cabeça dele
devia ter passado? Bom, da primeira vez eu feri a rocha, eu bati na rocha e saiu água. Então eu vou fazer da mesma forma, eu vou bater para que saia a água. E realmente deu certo. Como da primeira vez, o povo foi saciada a sede do povo. E da segunda vez também, aparentemente deu certo. Mas não foi isso que Deus tinha falado. Deus falou para Moisés para falar com a rocha. Veja só, em algumas situações das nossas vidas, Deus nos dá algumas estratégias para resolvermos alguns problemas, para rompermos alguns obstáculos. Mas o tempo passa. Às vezes entramos em um novo ciclo, em uma nova configuração. E aquela estratégia usada para resolver o problema anterior, talvez não vai dar certo para resolver o problema atual. O que nós precisamos? Nós precisamos consultar Deus, saber o que Deus quer que nós façamos e mais, obedecer quando Ele nos der uma voz de comando. Deus deu uma direção para Moisés. Ele consultou a Deus. Deus deu uma direção, mas ele não obedeceu. Ele achou que a mesma estratégia usada em um outro tempo, em um outro ciclo, em uma outra configuração, talvez daria certo. Agora, na atualidade, em um novo ciclo que eles haviam entrado. Nem sempre as estratégias que usamos há um tempo atrás, elas vão dar certo na atualidade. Será que Deus quer que eu haja da mesma forma que eu agi? Ou Deus quer que eu tenha um relacionamento íntimo com Ele, constante, para que eu ouça a voz dEle de uma forma muito clara, ouça a direção dEle para tomar decisões na minha vida, para a minha família, para a minha casa, baseadas na direção atual dEle e não em direções antigas. Tem pessoas vivendo de direções passadas de Deus. Veja só, nesses últimos dias nós temos aprendido muito com relação a ciclos e a configurações. Em 6 meses foi necessário que nós nos reconfigurássemos em várias coisas. Talvez você há 2, 3, 5 anos atrás, você jamais imaginaria que você ouviria tanto e você se familiarizaria com palavras tão atuais, tais como mundo digital, digitalização, palavras como home office, né? Aplicativos como Instagram, Facebook, WhatsApp, podcast, Telegram, palavras que vieram para ficar. Que há um tempo atrás talvez você nunca imaginou que você entraria nesse mundo, o mundo digital. E nós tivemos que fazer uma readaptação das nossas vidas. Porque alguns pensam que esse mundo digital ele veio como uma onda e daqui a pouco vai passar. Pois eu acho diferente, eu acho que isso veio para ficar. Nós vamos ter que nos adaptarmos a esse novo estilo, a essa nova configuração, a esse novo ciclo. Talvez há 5 anos atrás, você poderia pensar, nossa, internet não é coisa de Deus. E hoje nós temos que usar a internet para fazer os nossos cultos online. O que nós aprendemos aqui é que nem sempre as estratégias antigas são as estratégias que Deus quer que nós utilizamos nos dias de hoje. Nós precisamos estar num relacionamento muito íntimo com Deus para saber o que Ele quer que nós façamos hoje, o que Ele quer que nós falemos hoje. Tem muitas pessoas falando coisas que Deus não falou, baseadas em experiências que elas tiveram no passado, mas se acomodaram, não buscaram mais a Deus, não estão ouvindo mais a voz de Deus, estão fazendo as mesmas coisas que fizeram no passado, estão falando as mesmas coisas que falaram no passado. Alguns até dão o Google, pegam um esboço ali
que alguém usou no passado estão usando nos dias atuais, estão falando que Deus falou, quando Deus não falou nada. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem se atualizado no seu relacionamento com Deus? É diário? É constante? Deus tem falado com você? O que Ele falou essa semana, hoje, com você? Não faça como Moisés. Não tente resolver problemas atuais com estratégias antigas. Tem um pensador, um filósofo alemão que me foge o nome, mas ele dizia: nós não podemos lutar batalhas novas com armas antigas. Deus sabe do potencial do ser humano de se adaptar às novas exigências, às novas configurações. E talvez eu e você, nós vamos precisar nos adaptarmos a esse novo ciclo, a essa nova configuração. Deus nos parou para ouvirmos de uma forma muito clara a voz dele. Deus parou o mundo para que nós retornássemos para as nossas casas, nos trancássemos nos nossos quartos e ouvíssemos a voz dele de uma forma muito clara, porque ele tem uma direção para mim e para você. Deus quer falar e quer nos direcionar de uma forma muito clara para esse novo tempo. Não podemos mais usar aquilo que Deus falou no passado. Foi bom, foi edificante, foi para aquele tempo. O que Ele quer falar agora? Você tem ouvido? Qual a direção de Deus para a sua vida e para a sua casa hoje? Você tem ouvido? Ou você está usando direções do passado? Consulte a Deus. Tiago, ele é muito mais enfático na sua carta, no capítulo 4, a partir do verso 13 ali, Tiago diz: vocês dizem, nós vamos para tal cidade, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Por que vocês não param e dizem: Senhor, é da sua vontade que nós façamos isso ou aquilo? Vocês não percebem que vocês não passam de um vento? Não, vocês estão baseados na sua soberba, na sua arrogância, na sua jactância. Ouça a voz de Deus, pergunte para Ele o que Ele quer que vocês façam. É isso que Tiago diz na sua carta, no capítulo 4. Que nós venhamos entender esse novo ciclo, de parar tudo que nós estivermos fazendo, buscar a direção de Deus e ficarmos ali até Ele nos dar a direção, até Ele falar o que nós devemos fazer. E depois que Ele falar, nós entrarmos em uma obediência total e fazermos somente aquilo que Deus nos falar, aquilo que Deus nos direcionar. Como que está a sua vida? Você está usando estratégias antigas para um tempo atual? Ou você tem ouvido a voz de Deus para tomar suas decisões e fazer as suas escolhas? Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço e até a próxima.